De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos ouvintes, internautas da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E estaremos hoje conversando sobre uma pessoa muito especial, muito conhecida dentro do meio espírita, pela grande relevância da sua mensagem, que foi a sua vida, que foi Dr. Bezerra de Menezes. Dia 29 de agosto, nós comemoramos o aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. E é por isso que dedicamos este programa para falar um pouquinho sobre ele. De modo geral, quando se fala de Dr. Bezerra de Menezes, nas palestras no centro, quando alguém comenta sobre Dr. Bezerra, se conta muito a biografia dele, como foi a sua vida, onde ele nasceu, onde ele estudou, como que foi o desenrolar da sua vida até o seu desencarne. Mas esse não será o nosso foco do nosso programa de hoje. Aqui nós faremos uma reflexão sobre as ações do Dr. Bezerra, sobre a sua conduta, especialmente a sua conduta moral, diante da vida, diante da sua profissão como médico, da forma como ele tratava o seu paciente. Porque ele deixou para nós uma grande mensagem. Mais do que a vida em si e os acontecimentos que se sucederam na vida de Dr. Bezerra, ele trouxe para nós uma verdadeira mensagem do Evangelho. Podemos dizer que ele é um grande representante de Jesus aqui na Terra, porque nos ensinou muitas coisas. E por isso este programa, ele é especialmente para as pessoas que, durante a sua existência terrena, optam por cuidar do seu próximo. Os profissionais da saúde, como um todo, embora o Dr. Bezerra fosse médico, mas tudo isso que a gente vai aqui refletir sobre ele é válido para todo profissional da saúde. Porque toda vez que a gente assume uma profissão da qual é o nosso papel cuidar do outro, seja o médico, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o dentista, tantas profissões que estão envolvidas no cuidar do próximo. Até mesmo aquelas em que a pessoa não presta, às vezes, um cuidado direto. Você tem um biomédico que manipula lá um equipamento, uma máquina de tomografia, de ressonância. Um físico médico, que muitas vezes também está ligado a esses métodos diagnósticos. Todos esses que, de uma forma ou de outra, estão responsáveis por prestar um cuidado, uma assistência para as pessoas que estão doentes. Vejam, nenhum de nós que optou na sua vida por ter uma profissão dessas está ali por um acaso. Pode até parecer que foi uma escolha nossa, e realmente foi uma escolha, mas muitas vezes ela não é uma escolha de agora, ela é uma escolha que vem do passado. Está no nosso programa reencarnatório. Estudar aquela profissão, trabalhar naquela profissão, se desenvolver naquela profissão. Todos nós, de modo geral, trazemos conosco uma série de necessidades reencarnatórias. E cuidar do próximo, ter esta oportunidade, certamente ela trará para nós uma chance de um crescimento espiritual. Não porque somos melhores, mas porque somos grandes devedores. Esse é o pensamento. E Dr. Bezerra de Menezes, ele nos ensinou, através das suas atitudes, como nós devemos nos comportar quando assumimos o compromisso de cuidar do nosso próximo que está doente. E aí eu vou pontuar alguns momentos da vida de Dr. Bezerra de Menezes. Vejam bem, Dr. Bezerra de Menezes nos ensinou que nós não devemos nos
olhar para nós, em primeiro lugar, para depois olhar para o nosso paciente. De modo geral, é assim que os profissionais da saúde agem. Eles pensam primeiro em si mesmos e o paciente é uma pessoa estranha que está ali. Dr. Bezerra mostrou para nós que a gente deve olhar para aquele que está doente à nossa frente como uma pessoa igual a nós. A gente deve aprender a se colocar no lugar dele. E se fôssemos nós, que estivéssemos passando por um momento difícil? Há um episódio na vida de Dr. Bezerra em que ele deixa sua esposa, os filhos, especialmente com uma filha doente em casa, que estava bem doente, para sair na noite para socorrer uma pessoa na casa da pessoa que passava mal e que precisava de um cuidado médico. Mas ele mesmo assim ele foi, mesmo deixando a sua filha doente, num horário à noite, fora do expediente, mas ele foi. Por quê? Porque esse é o compromisso. É o compromisso daquele profissional que sabe que o outro está precisando e que está nas suas mãos poder auxiliar o outro. Por isso, é muito importante que todo profissional da saúde se lembre de sempre se colocar no lugar do seu próximo, daquele que está doente. E se fôssemos nós, ou um familiar nosso, que estivesse doente ali, como nós gostaríamos de ser tratados? Com que importância o profissional da saúde deveria dar àquele indivíduo? Nos coloquemos no lugar do outro. E a gente saberá encontrar a importância que precisa. Porque é muito difícil estar doente. A doença, ela gera para nós uma grande vulnerabilidade. A gente se sente muito vulnerável, muito frágil quando nós estamos doentes. Talvez, de tudo que aconteça na nossa vida, é o que mais nos deixa fragilizados. Porque todas as outras coisas que possam acontecer de ruins conosco, por mais significativas que elas sejam, elas são mais fáceis da gente enfrentar porque nós estamos, vamos dizer assim, fisicamente bem. Mas imagine num momento em que o nosso corpo já não responde mais, em que a nossa mente já não responde mais. Aí fica mais difícil. Por isso que é um momento de grande fragilidade. E a pessoa que está doente, ela precisa de um olhar diferente, de um cuidado. Ela precisa de um atendimento humanizado. Por isso que se luta tanto hoje para isso. Por isso, o comportamento, a conduta de Dr. Bezerra, ela é um exemplo para nós. Uma pessoa que não media esforços para socorrer o seu próximo, independente do horário, se era hora de almoço, se tinha um outro compromisso naquele momento, mas se tiver alguém precisando, a gente deve sempre ter o olhar para socorrer aquela pessoa, fazer aquilo que está ao nosso alcance para fazer o melhor para ela. Dr. Bezerra tem uma outra passagem, por exemplo, em que uma mulher com seu filho doente passa por um atendimento de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra prescreve, faz uma prescrição de um medicamento que poderia ajudar aquela criança. Porém, aquela mulher não tinha nenhum recurso, nenhum dinheiro que permitisse com que ela pudesse comprar aquela medicação. O que o Dr. Bezerra fez? É uma passagem muito famosa da vida de Dr. Bezerra. Ele deu o seu anel de formatura para ela. Retirou do seu dedo o anel de formatura, entregou na mão desta mulher e disse o seguinte a ela, falou, olha, esse anel certamente vai valer mais para você do que para mim. Vá lá e compre o remédio. Vejam a postura dele. Quem de nós é capaz de fazer isso? Quem de nós dá algo tão importante para si? Vejam bem, um anel de formatura. Hoje em dia, ainda que, por exemplo, os médicos, quando se formam, né, que habitualmente recebem esse anel de formatura, hoje já não tem muito mais essa tradição. Na época de Dr. Bezerra, isso ainda era uma coisa muito forte. E o anel era o símbolo, aquele anel de formatura era o símbolo, né, da condição de médico. Ele tinha uma série de representações, não só uma representação material, mas até uma representação, né, de quem era aquela pessoa. Mas ele deu o seu anel. Ou seja, algo que tinha muita importância, mas que ele sabia que poderia ser mais útil para aquela mulher, para aquela criança que precisava, do que para si mesmo. Mas isso demonstrava o quanto que ele era uma pessoa abnegada, uma pessoa
que nos ensinou a ser abnegados, a dar aquilo que nós temos para o nosso próximo. E aquilo que nós temos, muitas vezes, não é um bem material, é a nossa atenção, é o nosso olhar, é o nosso tempo. Khalil Gibran, certa vez disse que aquilo que mais vale do que a gente dá é nós mesmos. E isso é o que mais vale, é o seu nosso verdadeiro tesouro. Porque todo bem material nem nosso é. Apenas recebemos transitoriamente esses bens aqui quando nós reencarnamos. Mas eles não são nossos verdadeiramente. Quando nós desencarnarmos, eles vão ficar por aqui. Agora, dar a nossa atenção, dar o nosso olhar, o nosso tempo, dar a palavra amiga, estender a mão, socorrer a quem precisa, com amor, com carinho, aí sim, estamos dando o que temos dentro de nós. E é isso que nós devemos transmitir para as pessoas que precisam, para a pessoa que se encontra adoecida. Porque a pessoa doente, quando ela se sente acolhida, quando ela se sente recebida pelo profissional da saúde, seja ele quem for, aquilo traz para o indivíduo um bem-estar muito grande. E para muitos, isto já é a terapia dessas pessoas. Porque muitas pessoas que se encontram doentes estão assim, justamente pelas carências afetivas que elas trazem dentro do seu coração, dentro da sua alma. E ao ser acolhidas por um profissional da saúde, elas muitas vezes já estão recebendo o tratamento necessário para os seus problemas. Para outros, que os problemas são maiores e não é apenas uma falta de afeto, certamente se beneficiarão muito. Por quê? Porque este acolhimento é que acalenta o coração. É o que traz paz, traz serenidade, traz confiança e permite com que aquele indivíduo mude a sua faixa vibratória e possa, dessa forma, alcançar a sua cura, desenvolver o seu processo de cura. Então a gente tem que sempre considerar isso. Isso é muito importante para todo profissional da saúde. E novamente, se colocando no lugar daquele que se encontra adoecido. Tem um outro episódio da vida do Dr. Bezerra de Menezes que ele antecedeu a todos esses. É um episódio que ele ainda estava na faculdade, em que Dr. Bezerra de Menezes estava numa situação financeira difícil, não sabia se ia conseguir continuar a faculdade, porque Dr. Bezerra de Menezes era do estado do Ceará, e eles estavam fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Será que ele conseguiria terminar os seus estudos? Estava numa situação financeira mais difícil. E Dr. Bezerra, nessa época, ele começou a dar aulas particulares. Mas passava por uma época que nem alunos ele estava conseguindo. Porém, um determinado dia, quando a situação estava muito crítica, ele bateu à porta da casa dele um rapaz que precisava de aulas. E Dr. Bezerra de Menezes, obviamente, aceitou, porque estava precisando. E aquele rapaz, ele fez questão de pagar adiantado. Dr. Bezerra até falou, mas não precisa, espera fazer as aulas. Gostaria de pagar adiantado. Ele pagou adiantado. Esse rapaz nunca voltou, mas aquele dinheiro foi suficiente para auxiliar o Dr. Bezerra a concluir os seus estudos. Vejam que interessante essa situação. A espiritualidade sempre reserva para nós, ao longo da nossa vida, isso é uma grande lição de vida, uma série de auxílios diante de momentos difíceis. Os momentos difíceis, eles fazem parte da nossa vida. Eles são necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que nós possamos alcançar uma consciência da vida e da realidade que são importantes para nós. Então a gente não deve menosprezar os momentos difíceis. E sempre entender que os momentos difíceis, quando eles acontecem, sempre haverá auxílio e apoio da espiritualidade. Mas para que isso aconteça, a gente também precisa se ajudar. Isso Jesus nos disse. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Certamente o Dr. Bezerra de Menezes recebeu um auxílio
porque fazia jus, ou seja, merecia aquele auxílio. E a espiritualidade não o deixaria na mão naquele momento. Ele recebeu aquele auxílio porque ele estava comprometido com uma tarefa a ser cumprida. Por isso, nós temos que pensar na nossa vida como profissionais da saúde. Nós estamos cumprindo a nossa tarefa, nós estamos realizando aquilo que nós nos comprometemos, porque todos nós nos comprometemos com esta profissão, a qual cada um de nós assume, antes de nós reencarnarmos. Chegamos aqui com uma tarefa a ser cumprida. Mas será que nós estamos cumprindo a nossa tarefa? Ah, mas nós não lembramos, nós não nos recordamos daquilo que nós prometemos no passado, mas não tem problema. Basta nós olharmos se estamos realizando esta profissão, estamos praticando esta profissão com amor, com carinho, com dedicação, estamos nos esforçando ao máximo para ajudar o próximo, estamos nos dedicando o máximo que pudermos para socorrer as pessoas. Se nós estivermos fazendo isso, com certeza estaremos cumprindo a nossa tarefa. Agora, se a gente está mais preocupado com o que a gente vai ganhar, se nós estamos mais preocupados com o status que aquela profissão pode nos oferecer, com esses benefícios que são benefícios egoísticos, provavelmente nós estamos nos desvirtuando do nosso caminho, porque o caminho é socorrer o próximo. Dr. Bezerra de Menezes, ele é o patrono da Associação Médico Espírita, seja do Brasil, seja internacional, seja qualquer uma das associações médico-espíritas que nós temos neste país. Por quê? Porque foi dele essa iniciativa que, através da doutora Marlene Nobre, foi concretizada no mundo dos encarnados. Mas ele foi o grande mentor de toda essa tarefa. Porque Dr. Bezerra de Menezes queria justamente que, juntando a doutrina espírita com o cuidado à saúde, nós pudéssemos sempre conscientizar os profissionais da importância que cada um deles tem no mundo e a importância que aquela profissão tem na vida desse indivíduo e nas suas necessidades reencarnatórias. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes sempre nos disse que o nosso diploma de profissional da saúde, ele pertence não a nós, mas a Jesus. Porque se nós agirmos como Jesus nos ensinou, cuidando das pessoas, é que nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Fica aqui para a nossa reflexão dessa semana, para os profissionais da saúde, para que reflitam no seu trabalho, na sua profissão, na forma como está trabalhando e cuidando dos pacientes, para que a gente possa exercer essa profissão sempre de uma maneira melhor, sempre buscando nos melhorar e aprendendo com essas vivências, nos tornando criaturas melhores com todas essas vivências. Que Jesus nos abençoe, que Dr. Bezerra de Menezes abençoe a todos nós profissionais da saúde para que a gente possa cumprir com a nossa tarefa aqui neste planeta. Muito obrigado.